Esta é uma palavra para que toda a tua casa esteja reunida, pois nós iremos lançar palavras proféticas sobre a tua vida, sobre a tua família, e eu creio que será um tempo especial em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre avivamento, sobre um verdadeiro avivamento. E a palavra de Deus declara em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abre, marque. Diz a palavra de Deus: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Com os seus olhos fechados, Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Sabemos que é a Tua palavra que vivifica, sabemos que é o Teu nome que é glorificado. Por isso, neste momento, que o Teu Espírito Santo toma todo o direcionamento, que não saia do meu coração nenhuma palavra segundo o meu entendimento ou segundo a minha capacidade, mas eu me coloco diante de Ti, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado nesta noite. Cai por terra todo impedimento, cai por terra toda frieza espiritual, porque eu creio em nome de Jesus que hoje o Senhor haverá milagres. Eu creio em nome de Jesus que hoje famílias serão curadas e irão ser alicerçadas para a honra e glória do Teu nome. Diante desta palavra, igreja, eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida que o fogo de Deus virá sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro em nome de Jesus que nós iremos buscar a tua face, nós vamos permanecer na tua presença, nós vamos nos alimentar da sua palavra e vamos nos colocar no centro da vontade de Deus, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga glória a Deus, diga aleluia. Nós só precisamos, igreja, a nossa parte, a nossa função é fazer o que compete a nós. Nós estamos vivendo tempos onde nós temos que preparar o terreno para receber. Nós sabemos que Jesus ministrou em parábolas, falou sobre o terreno fértil, onde as sementes estão sendo lançadas. Este é o tempo que você está recebendo a semente pela internet, pelo teu celular, pelo teu computador, pela sua TV. É um tempo onde está sendo semeado, está sendo lançado, e o tipo de solo que irá te germinar é aquele solo fértil, é aquele solo onde a palavra, independente de você estar aqui ou você está aí, ela está sendo semeada e vai dar fruto na tua vida, na tua casa e sobre a tua família. É essa visão que nós temos que ter. É tempo de preparar o nosso terreno. E você sabe que quando você vai preparar o terreno, às vezes existem algumas sujeiras, algumas coisas que precisam ser tiradas, que precisam ser limpadas. E é diante desta palavra que nesta noite o Senhor vai falar comigo e com você, e que a bênção de Deus virá sobre a nossa casa e sobre a nossa família, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele,
pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tem uma parte nesse versículo que fala muito conosco em relação a isso. Livrem-nos de tudo que nos atrapalha. É noite de nos livrar de todo pecado, para que nós possamos correr naquilo que o Senhor nos propôs, que é a tua palavra, a palavra viva, a palavra de vida eterna. Mas existem 3 grandes entraves, existem 3 grandes problemas que têm impedido a bênção de Deus sobre a tua casa. Primeiro deles é o legalismo. O que isso quer dizer? É o império da lei, é tudo a ferro e fogo. Diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Nós precisamos quebrar essa religiosidade que nós carregamos dentro de nós. Jesus Cristo alerta: ai de vocês, conhecedores, doutores, mestres da lei, vocês são como sepulcros caiados. O que isso quer dizer, igreja? Sepulcro caiado é como um grande túmulo, uma linda lápide, aquele túmulo maravilhoso que a pessoa passa, olha, nossa, que túmulo lindo, mas por dentro tem gente podre, tem gente em decomposição. Jesus alertando a igreja para que nós possamos entender que Deus quer que nós tenhamos um tempo de avivamento verdadeiro na nossa vida e na nossa casa. Diz a Bíblia em Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito aquebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Nós, igreja, precisamos cair, tirar a capa, tirar a máscara da religiosidade, porque ela tem inibido, ela tem apagado o verdadeiro avivamento dentro de nós, porque o verdadeiro avivamento começa de dentro para fora. Está caindo por terra, aquelas pessoas que vestem uma capa e que mostram para as pessoas que são totalmente religiosos, que são totalmente debaixo de uma roupa, de uma capa, uma religiosidade, mas que por dentro não pratica nada da palavra de Deus. Não adianta nada. Jesus está dizendo assim: sepulcro caiado pode ser um túmulo bonito, mas por dentro está morto. Por dentro não tem vida, por dentro não tem paz. É tempo de botar para fora tudo que Deus tem dentro de você. É tempo de você realmente entender o sentido da palavra de Deus, igreja. Nós estamos vivendo uma Semana Santa, vamos entrar aí na Semana Santa. Semanas de penitências. Muitas pessoas fazem promessas. Muitas pessoas, diante da tua religiosidade, respeito cada uma delas, faz as tuas penitências: não como carne, não faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço daquela forma. Bacana, tranquilo, mas do que adianta sacrifício e penitência se o próximo ficou em segundo lugar? Do que adianta você não comer carne sexta-feira e as pessoas que estão na tua própria casa não têm mesmo contato com você? A gente precisa despertar, igreja. É tempo de despertamento. É tempo de realmente mostrar em quem você tem crido.
A igreja não pode mais fazer o que ela sempre fez. A igreja está sendo impedida. Nós somos impedidos de te visitar. Nós somos impedidos de fazer um círculo de oração na tua casa. Por isso é tempo de despertar. É tempo que você precisa entender que é um tratamento entre você e Deus. E se apegar cada vez mais com o Todo-Poderoso sobre a tua vida. Segundo grande problema, o liberalismo. Tem muitas pessoas confundindo o amor de Jesus com liberal. Veja o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, diz a palavra de Deus: tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo é permitido, mas nem tudo te edifica. Olha o que a palavra de Deus está falando comigo e com você. Você não pode ser moldado pelo mundo. Nem tudo que é bom serve para você. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, porque está saindo uma onda. A palavra de Deus declara que nos últimos dias falsos profetas se levantarão. É bíblico, é cumprimento da palavra de Deus. Você precisa ter discernimento, você precisa entender, existe um tal movimento da graça que tem tirado pessoas do que realmente Jesus quer, do que realmente Jesus fez, porque agora tudo é a graça de Deus é transbordante. Eu sei que se eu estou aqui é pela graça de Deus, por tudo que Ele realizou na minha vida. Mas uma coisa tem que ficar bem clara: Jesus é amoroso, Ele não é liberalista. Jesus não convém com o pecado. Jesus não lida com situações que Ele mesmo não pratica, não vive. Para que esse negócio de tudo pode. Sabe, tenha um entendimento que a tua salvação depende daquilo. Mas é pastor, está falando, a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Sim, é por Cristo, é pelo sangue derramado, é pela ressurreição do Cordeiro. Mas lembra que a vida de Cristo, para seguir Jesus, é preciso renunciar. O Evangelho é renúncia, irmãos, e não um conto de fadas. Jesus disse: se quer seguir a mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga. Sem isso, você não consegue seguir Jesus. Terceiro, o misticismo. O que é o misticismo? O misticismo é uma religiosidade exagerada. Nós precisamos entender qual o nosso posicionamento. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, diz assim: não quero dizer que os pagãos sacrificam, é oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Preste bem atenção aqui. Todo avivamento passa por um processo espiritual. Mas nem tudo que é um processo espiritual vem de Deus. Nem tudo que é algo espiritual provém do Espírito Santo de Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu já vi pessoas pulando, girando, achando que estava na presença de Deus, e você punha a mão na cabeça dela, orava e o diabo saía. Preste bem atenção, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde só florescerão os verdadeiros, só irão dar frutos aqueles que realmente carrega dentro de você a palavra de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 12 ao 13 diz assim: Jeremias 29, 12 e 13: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. É desejo de Deus, para mim e para você, que nós tenhamos uma busca de intimidade,
que nós tenhamos uma vida de intensidade, uma vida de exclusividade com Ele, porque o que mais estamos precisando neste momento, nas igrejas e nas famílias, é uma vida espiritual verdadeira, uma vida espiritual com Deus, pura e sincera. Só irá prevalecer, irmãos, aquele realmente em que a palavra é viva dentro dele. Uma família de avivamento. Olha aqui, o tema de hoje é o avivamento que precisamos ter em nossa família. E diante desta palavra eu quero ler que está escrito em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos seus filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com toda maldição. Uma família avivada é uma família abençoada. Nós precisamos entender que é tempo de ter um alinhamento entre pais e filhos, entre filhos e pais. É tempo de haver essa conexão, esta junção, esta comunhão. O avivamento acontece em nossa família, primeiro, quando os pais se colocam para liderar com autoridade espiritual. Olha o que diz a palavra, Josué, capítulo 24, versículo 1 ao 2. Agora nós vamos ler este capítulo. Preste bem atenção, o que a palavra de Deus direciona e o que ela será luz para a tua casa hoje. Josué, capítulo 24, versículo 1 e 2 diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Um dos maiores problemas da família cristã hoje é a falta de autoridade espiritual dos pais. Uma das coisas que mais tem tido problema dentro de uma casa, dentro de uma família, é a autoridade espiritual, tanto do pai quanto da mãe. Preste bem atenção, muitos pais não possuem autoridade espiritual para lidar com os filhos, e aí precisa agir na força, aí tem que agir na marra, tem que ser na pancada, tem que ser no grito, tem que ser na imposição. Não, autoridade espiritual não é isso. O que Deus está mandando eu te dizer é que você pai, você mãe, que está assistindo essa mensagem, faça uma análise interna dentro de você e veja se a sua família reconhece uma autoridade espiritual em você. Será que seus filhos têm visto você orando? Têm visto você louvando? Será que teus filhos têm visto você adorando, sendo fiel com Deus? Sabe, igreja, uma palavra que eu trago diante da presença do Espírito Santo de Deus. Pai e mãe, Deus mandou eu dizer para vocês que é tempo de mergulhar na presença dEle. É tempo de vocês encherem as suas casas com cânticos e louvores, com oração. Igreja, as mãos de Deus podem alcançar na vida dos seus filhos, onde as suas não conseguem chegar, porque nós somos limitados, nós somos falhos, mas Deus não. Deus tudo pode, Deus tudo vê, Deus é poderoso para realizar. A palavra de Deus declara que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o início, que Ele é o fim. Não há limite para o poder de Deus, igreja.
Creia nessa palavra, pai. Creia nessa palavra, mãe. As igrejas estão fechadas. Você tem que buscar a autoridade de Deus para impor as mãos sobre a tua família, para orar e abençoar a vida dos teus filhos. Segundo, o avivamento acontece em nossa família quando todos reconhecem os feitos de Deus. Do versículo 3 ao 8 do capítulo 24 de Josué diz assim: mas eu tirei seu pai Abraão da terra do além do Eufrates e os conduzi por toda Canaã, e lhe deis muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, dei-lhe Jacó, Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó, os seus filhos, desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com os quais eu castiguei, depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios que os perseguiam com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto por longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Josué e sua família reconheceram a fidelidade e a soberania de Deus durante a saída do povo do Egito, durante a saída do povo de Israel do Egito, e isso motivou eles a decidirem que iam servir somente ao Senhor. Essa motivação veio da própria família de Josué. O que eu e você precisa entender: será que a nossa família está avivada pelo Espírito Santo de Deus? Será que na tua casa existe avivamento? Será que os teus filhos oram e adoram com você? É só analisar se vocês estão sendo capazes de reconhecer a soberania e a fidelidade de Deus em todas as situações da sua vida. É na alegria e na tristeza, é na guerra e na paz que o poder de Deus se manifesta. E cabe a cada um de nós reconhecer a soberania dele em todos estes momentos. Eu preciso te fazer uma pergunta: será que uma família, é possível ser uma família avivada, vivendo em meio a reclamações e murmurações? Será que o avivamento virá sobre uma casa onde só reclama, onde só murmura? A resposta é não. Aonde existe murmuração e reclamação, a mão de Deus não opera. Não porque Ele não quer, é porque você não está pronto para receber. Sabe, irmãos, a pessoa avivada, ela não reclama, ela não critica, ela não desanima. O avivado ora, busca, entrega, clama ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O avivado, diante das circunstâncias da vida, ao invés dele ficar reclamando, metendo a boca em político, falando isso, falando aquilo outro, o avivado busca diante de Deus a resposta para a vida dele. O avivado busca diante de Deus a cobertura sobre a tua família, o sangue de Jesus derramado sobre a tua casa. Nós precisamos entender, igreja, na prática, na realidade, como que a tua família tem demonstrado a confiança no cuidado de Deus. Vamos olhar para dentro da nossa casa. Vamos esquecer agora o protocolo. Vamos esquecer por um momento a nossa religiosidade. Imagina que em casa todos nós servimos e adoramos ao Senhor. Não. Vamos olhar na prática. Como que tem sido a segunda-feira?
Como que tem sido a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, domingo? Mas domingo é dia de louvar, domingo é dia de ligar a televisão. Mas e na segunda? E na terça? Como tem sido isso? Aproveite o tempo que você está tendo dentro da tua casa, para que você possa separar este tempo da tua família com Deus. Marque um momento. A igreja está fechada. Você precisa aprender a fazer da tua casa o altar da tua igreja. Faça da tua casa o altar da tua igreja, e você verá a mão de Deus sobre a tua família. Terceiro, o avivamento acontece em nossa família quando existe discernimento para lutar no Espírito. Versículo 9 de Josué até o 12 diz assim: quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram em Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gergazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânicos para expulsá-los diante de vocês, como fiz com os 2 reis amorreus. Não foi a espada, o arco que lhe deram a vitória. Agora mais que nunca, é tempo de reconhecer que somente Ele tem poder de nos dar a vitória. Somente Ele tem poder de manter a tua casa de pé. Ele precisa ser a base, Ele precisa ser o alicerce. Agora mais que nunca, precisamos de pais e filhos que enxergam a vida sobre uma perspectiva espiritual. A nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Igreja, eu já disse isso aqui a vocês, e no momento que eu estava ministrando, estudando esta palavra, escrevendo, veio algo forte no meu coração. Eu disse a vocês que num momento de luta, num momento de dificuldade que eu tinha no hospital, eu ainda não tinha ido para a UTI, mas eu não estava bem, eu estava mal. Eu recebi uma mensagem do João Pedro, que eu ouvia todos os dias. O João Pedro virava para mim: pai, nós cremos num Deus que você pregou para mim, você falou desse Deus para mim, esse Deus opera milagre. Irmãos, no meu momento de dor, no meu momento de aflição, foi o meu filho que lançou uma palavra sobre a minha vida, porque ele compartilhou, ele viveu, ele viu. Existe um avivamento dentro da nossa casa, e os nossos filhos precisam ser alcançados. Não é mais tempo de você botar o joelho só e ficar orando pelos teus filhos. Isso é bom, continue, mas é tempo de você reunir seus filhos e falar: agora é hora da gente orar. Não, mas eu tenho que... Não, desliga tudo aí que agora nós vamos orar. Agora nós vamos louvar. Eu vou ler um versículo da Bíblia e eu vou abençoar a nossa família. Isso é feito na minha casa, toda semana. Toda semana eu boto todo mundo de joelho e abençoo a vida de cada um dentro da minha casa. Ah, mas você é pastor. Minha família está avivada. Você tem autoridade em nome de Jesus para fazer isso. Minha família está no altar. Ah, mas é lógico, mas você tem igreja. Não, irmãos, não é isso. Não é isso que Deus está levantando dentro de nós. Chegou um tempo dos verdadeiros adoradores. Chegou o tempo em realmente nós termos discernimento espiritual na nossa casa, porque a falta do discernimento espiritual tem destruído muitas famílias cristãs. A falta de discernimento espiritual tem destruído muitos casamentos. A frase que você mais escuta nos dias de hoje é: ah, tem nada a ver, normal, nossa, para com isso, isso não tem nada demais. Tome cuidado, igreja.
Tome muito cuidado do que para você possa ser normal, porque você não é baseado naquilo que você vê, você não é baseado naquilo que você entende, você é baseado naquilo que você crê. E o que você crê precisa ser a palavra de Deus. Sabe, muitas famílias se perdendo por conta de versículos remotos. Como assim? A pessoa pega um versículo e quer trazer algo em cima disso. Não, você tem que pegar o contexto inteiro da mensagem. Você não pode tirar uma palavra de Jesus baseada numa única frase. Nós precisamos entender o contexto que é ministrado sobre isso. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Não existe evangelho, não existe boas novas, não existe salvação sem você renunciar, sem você abrir mão, sem você tomar a tua cruz. É necessário renunciar tudo aquilo que corrompe o teu coração. Quarto, o avivamento acontece em sua família quando todos escolhem viver uma nova vida. Josué capítulo 24, versículo 13 ao 14 diz assim: foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem das vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoravam, além do Eufrates e do Egito, e sirvam somente ao Senhor. Pai e mãe, é chegado a hora de os dois servirem a Deus. É momento de o casal se voltar para a presença de Deus. Não adianta mais só a mulher, ou não adianta mais só o marido. É necessário os dois diante da presença de Deus. Em suas palavras, segundo a Bíblia, Josué incentivou as famílias de Israel a abandonarem os falsos deuses, se realmente eles quisessem servir ao Senhor. O povo de Israel tinha que demonstrar através das suas atitudes que serviam somente o único e verdadeiro Deus. Agora, será que você e sua família têm vivido o verdadeiro avivamento? Será que dentro da tua casa os seus filhos são criados diante da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus foi dita: tudo lhe é permitido, mas nem tudo serve para você. Sabe, igreja, quais são os falsos deuses que você precisa jogar fora da tua vida hoje? O que você precisa abrir mão? O que vocês precisam lançar fora para servir verdadeiramente a Deus de coração? Os dias estão próximos, a porta é estreita, o pecado, a idolatria, o vício, o que está te impedindo de viver um verdadeiro avivamento com Deus? Quais são os obstáculos que você precisa vencer? Sabe, igreja, se você decidir servir apenas o Senhor, se você decidir hoje servir apenas o Deus poderoso, Criador dos céus e terras, eu profetizo sobre a tua vida que essa batalha, que essa vitória é sua no nome poderoso de Jesus. Mas é preciso se posicionar, é preciso se decidir. Essa palavra está vindo de encontro ao nosso coração, para que nós hoje tenhamos um posicionamento verdadeiro diante de Deus. Chegou a hora de você se posicionar, sabe por quê? Não vai ter como mais servir a Deus e servir a mamão. Não vai ter como mais agradar a Deus e agradar o diabo, porque tem muito crente que vive assim.
Agrada a Deus e agrada o diabo. A peneira está sendo passada. Cuidado. Eu disse isso quarta-feira, e isso tem incomodado muito o meu coração. Quantas pessoas estão morrendo e indo para o inferno? Quantas pessoas estão morrendo sem salvação, às vezes por culpa minha ou sua, que não pregou a palavra de Deus para elas, que não disse que Jesus é o único e suficiente Salvador. Sabe, igreja, nós precisamos acordar, pois o tempo se aproxima. O avivamento acontece em nossa família quando todos se posicionam em fidelidade e unidade. Josué 24:15 diz assim: se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir, se há deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, cuja terra você está vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué sabia que o povo de Israel teria que fazer uma escolha. Josué sabia que eles tinham que se decidir em relação a quem eles iriam servir. Chegou a hora desta escolha. Chegou o momento de você se posicionar sobre quem você irá servir. Observe que a família de Josué e as demais famílias de Israel decidiram servir ao Senhor por vontade própria, porque eles se lembraram dos feitos que Deus havia realizado, e eles sabiam que esta era a melhor decisão a ser tomada. Uma família avivada toma decisão junto, busca Deus junto. Uma família avivada escolhe servir o Senhor e declara com voz de autoridade: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Igreja, nós, na minha casa, porque é muito fácil você falar dos outros, o difícil é você falar de dentro do teu lar. Eu tenho autoridade para falar de dentro da minha casa. Nós decidimos servir ao Senhor. Imagine você, se eu e a Adriana estivesse cada um de um lado. Imagine você, se a Adriana estivesse na igreja da pastora Miriam e se eu estivesse continuando fazendo o que eu fazia antes. Preste bem atenção no que eu quero te dizer. Quinta-feira agora meu coração desmoronou. E não está sendo muito difícil desmoronar, porque qualquer coisinha está me fazendo chorar. Tem gente que pergunta para mim lá no trabalho: mas o que foi que você está chorando? Não, é um negocinho aqui no meu. Qualquer coisinha está me emocionando. Mas essa doeu. Quinta-feira mandei uma mensagem para a Adriana assim: você vai sair? A Adriana disse assim: vou. Eu falei: toma cuidado, porque o negócio está feio, se cuida. Ela respondeu assim: se eu morrer, Deus já cumpriu o propósito dele na minha vida. Eu, mais do que depressa, respondi para ela assim: tá na visão, hein? Quarta-feira, está olhando para o fruto, está olhando para a promessa, está olhando para a vida eterna. Ela disse assim: não, foi a sua vida. Quando ela falou isso, era como se tudo parasse ao meu lado. Era como se um filme pudesse voltar na minha mente. E eu estou falando que isso aconteceu quinta-feira. Eu comecei a lembrar quantas vezes eu larguei a minha família para ir para bar, beber com um amigo. Eu comecei a lembrar das vezes em que o João Pedro, com 6, 7 anos, me viu bêbado sendo carregado. Quando ela disse isso, eu já sabia, mas eu tive a plena convicção de Deus, que ela foi instrumento vivo de Deus para transformar a minha história. Ela foi testemunha de Deus na minha vida.
É isso que nós precisamos entender, igreja. Nós precisamos olhar para a nossa casa, para a nossa família. Existem pessoas dentro da tua casa que precisam das tuas atitudes para se converter. Tem pessoas de dentro da tua casa que estão olhando para você e estão dizendo assim: mas esse aí é o Jesus que ela fala, esse aí é o Jesus que ela prega. Hoje eu estou aqui sobre esse altar, o Senhor tem me levantado como profeta nessa cidade, e no nome de Jesus, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que foi um instrumento vivo de Deus na minha vida. O avivamento começa em casa, o avivamento é familiar. Sexto, o avivamento acontece em nossa família quando todos temem o poder de Deus. Do versículo 16 ao 19 diz assim: então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos prometeu o caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor? Ele é Deus santo, Ele é Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Josué enfatizou para aquelas famílias de Israel que a partir do momento que se decidissem servir a Deus, eles não poderiam voltar atrás, eles não poderiam largar o cajado, eles não poderiam mudar aquilo que eles tinham declarado, porque traria consequências para eles. Igreja, servir somente o Senhor é um projeto para a vida toda. Servir somente a Deus é um projeto para a família inteira, independente dos momentos que nós estamos atravessando. Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Preste bem atenção nessa palavra. Mas aquele que perseverar. Mas Jesus já não morreu na cruz? Ele nos já entregou a salvação? Por que ele está dizendo agora, aquele que perseverar até o fim? Aquele que continuar ligado nele, aquele que continuar renunciando o que não provém de Deus, aquele que continuar renunciando os prazeres da tua própria carne. Igreja, uma família avivada serve somente ao Senhor porque ela reconhece em si a sua fidelidade, a sua soberania, o seu poder. Persevere em servir a Deus, não somente nas tuas palavras, mas também diante das tuas atitudes. Eu declaro pelo poder do Espírito Santo de Deus, que você, a sua casa e toda a tua família servirão ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, em nome de Jesus. Uma família que vive na carne faz barulho com brigas, contendas e confusões. Uma família que vive no Espírito faz barulho com oração, cânticos e louvores. O avivamento vem do alto, mas quem produz o fogo é o próprio Deus. Mas tem um detalhe importante, que antes de encerrar essa mensagem eu preciso te dizer. O avivamento vem do alto, o fogo vem de Deus, mas a responsabilidade de espalhá-lo é minha e sua. Que você possa ser instrumento vivo de Deus, que a tua casa possa ser farol no teu bairro, que a tua casa possa ser um farol na sua rua,
que as pessoas possam olhar para você, para a tua família e pensar assim: que família abençoada, eu quero isso que elas têm, que eles têm, eu quero essa fé que eles professam, eu quero esse Deus vivo. Eu acredito que isso pode ser possível na tua vida, basta você querer, basta você entender, basta que você e sua casa decidem viver desta maneira.